conhecimento da lei escrita vem dos milênios. As gerações indianas não sabem ao certo de quando. No entanto, saiba-se de uma vez por todas, ninguém jamais se fará acima da lei, pois ela não é convencional, não tem poder relativo, não é exterior. A lei escrita foi enviada para fazer conhecer seu conteúdo íntimo, para lembrar ao homem que ele encerra uma força equilibradora, absolutamente vigente, esteja onde estiver, vá para onde for, seja para o céu ou seja para os baixos. Esta mensagem foi extraída do livro O Mensageiro de Caçapa, de Oswaldo Polidoro. Esse livro está disponível para download gratuito no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. Vocês já perceberam que o programa Divinista é pautado em muitas obras, muitos livros. Então nós tem um livro que a gente faz questão de disponibilizar gratuitamente para os nossos ouvintes. Se você quiser ganhar o livro O Evangelho Eterno, de Oswaldo Polidoro, mande para nós no WhatsApp no 99608-4846. Vou repetir. Código de área 11, estamos em São Paulo. Mande seu nome e endereço para 99608-4846. E o tema de hoje, o nosso assunto de hoje é sobre Buda e o caminho óctuplo. O segundo episódio, né? A gente já começou a semana passada. Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Divinista. Logo, logo a gente já está desejando a você muita paz, muita harmonia, muitas bênçãos divinas nessa semana, que tudo se estenda pela sua vida. É muito bom ter você aqui com a gente para conversar sobre as questões espirituais da nossa existência, nossa origem por emanação, nossa evolução, né? O processo evolutivo que a gente está curtindo, porque eu acho que tem que curtir o processo evolutivo, né? Ele é difícil, mas a gente tem que curtir. E a sagrada finalidade que a gente tem aí que atingir, graças a Deus, né, Jorge Rufino? Ou seja, a mensagem mais importante a passar é que todos nós, instintamente, somos centelhas divinas e cumpre evoluir, desabrochar as nossas potencialidades. Uma evolução mais rápida, diz Lenira, é simples. Basta seguir o exemplo de vida deixado por Jesus. Ou seja, viver de acordo com os 10 mandamentos, praticar os dons mediúnicos corretamente, sadiamente e gratuitamente. Vamos lá. O nosso WhatsApp, para quem quer ganhar o Evangelho Eterno, é 99608-4846. No portal www.conhecerparatransformar.com.br você tem várias obras e vários áudios e vídeos também, pode te ajudar. No TikTok, no Instagram, no Facebook, nossa página chama-se Informes Divinos. Conheça, compartilhe. Por exemplo, no TikTok e no Instagram também, tem na bio tem um download para baixar o Evangelho Eterno em português, em inglês e em espanhol. Tem um link lá para baixar direitinho, tá bom? Muito bem. E esse livro Mensageiro de Caçapa, da nossa mensagem inicial, tá lá no portal para você baixar e curtir o livro. É muito legal, tá bom? Mas vamos lá. Vinícius está aqui com a gente novamente, né? Começamos o Caminho Óculo a semana passada. E aí a gente tem você com a gente. Bom dia, como é que vai? Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Ô Vinícius, vamos dar para o pessoal o nosso espaço lá de oração, onde a gente está todo sábado. A gente convida você para participar com a gente lá. É todo sábado às 10 horas da manhã. Nós estamos lá na Rua Caeté 720. Venha orar com a gente. Pois é. Aqui em São Paulo, na Bairro das Perdizes, né? No Bairro das Perdizes. Mas então vamos continuar a nossa conversa aí sobre as 4 verdades, as 4 nobres verdades, se bem que verdades nobres também fica mais bonito, né? As 4 nobres verdades e o caminho óculo de Buda. E na semana passada a gente já falou sobre as 4 nobres verdades. Hoje a gente vai dar uma pincelada nele para o pessoal lembrar e para quem pegar o programa hoje, saber do que a gente está falando. Vamos lá, uma pinceladinha nas 4 nobres verdades? Sim, a gente contou na semana passada que foi o Gautama Buda, né? Que ele era um príncipe, né, do povoado dos Sakyas, né, na Índia. E até os 30 anos ele ficou isolado no mundo, né? Ele vivia num mundo que não tinha sofrimento e tal. Só que ele era muito curioso, né? Então ele queria conhecer o mundo lá fora. E aí quando ele conheceu, ele descobriu, né, que existia a morte, que existia a velhice, doença. Então ele se condoeu daquilo e queria buscar algo que pudesse superar essa situação de sofrimento, né? E aí que ele chegou nas 4 nobres verdades e no caminho óctuplo, né?
E a primeira nobre verdade seria do sofrimento. Sim, antes disso, né, a gente lembra que isso foi revelado para ele, né? Depois é verdade. Dessa busca, né? Ele não conseguiu, digamos assim, conceitualmente com os brahmanes, nem conseguiu com as mortificações, né? Com os ascetas. Mas o que ele conseguiu depois de 7 anos de meditação foi que ele teve uma revelação. Né? Em 4 noites ele teve um sonho diferente, né? Então, e aí na quarta noite que realmente ele tem contato, né, com um espírito muito divinizado, né? E aí é mostrado para ele, né, o nirvana, né? E aí ele toma consciência da sagrada finalidade, né, que é essa união vibracional com Deus, né, de atingir o grau de Buda ou Cristo, né? Só que mais do que isso, ele vislumbrou, né, de todas essas visões que ele teve, essas revelações, um caminho, né, para chegar no Nirvana. Até o Nirvana, né? E aí que surge, né, o caminho óctuplo, que é uma das nobres verdades, né? E aí sim, a gente entra a primeira nobre verdade, que é do sofrimento, né? Então, foi como aquilo que o Buda descobriu, né, quando ele saiu do palácio, né? Que nascimento, velhice, doença, morte, eles acarretam sofrimento, né? A tristeza, a lamentação, dor, principalmente quando isso vem acompanhado de um apego muito grande nas coisas materiais, aí você tem esse sofrimento. A gente fala, difícil entender, né, o Buda, o budismo. É necessário perceber no dia a dia, nos valores materiais, aquilo que falta para a gente em termos de valores espirituais. Né? Por que sofremos? Tem motivo na vida. Então, mas a gente comentou também na semana passada que não necessariamente esse sofrimento é aquilo, estou desesperada. A vida não precisa ser assim. É quando há desvios, desarmonias. Agora, a gente comentou que, de qualquer modo, a velhice traz limitação, a gente fica doente, dói mesmo, né? Tem problema. A gente morre, a gente desencarna. Então, é assim, esse sofrimento tem várias nuances, né? Sim. E o que você disse também. Tudo depende de quanto a gente se apega e também o quanto a gente não tem informação do lado espiritual. Mas aí continua a revelação dele para a segunda nobre verdade. Sim, né? E aí ele concluiu, né, que a origem de todo esse sofrimento, né, como ele coloca aqui, é o desejo, né, que conduz a uma renovada existência, né, acompanhado por uma cobiça, né, pelo prazer, por uma busca, né, o desejo principalmente pelos prazeres sensuais, como ele coloca, né, que são aquilo que vem pelos 5 sentidos, né? E mais do que isso, né, mais do que os 5 sentidos, aqueles 5 agregados que ele coloca, né, fora a parte material, da sensação, percepção, também as coisas mentais, né, muito ligadas ao ego, né, a vaidade também. Você sabe que no programa de rádio, na nossa oração de quarta-feira, na live, eu falei um pouquinho sobre os 5 agregados. E é interessante essa questão da tem o sofrimento mental, né, de diversas maneiras, incluindo as doenças mentais, né, que vem disso, mas também tem a ver muito com a percepção, né, de como que você percebe as coisas. Sim. Então, às vezes, aquilo tem uma grande... Aquele fato te parece de uma grande importância, mas se você conseguir se distanciar um pouquinho, ele fica menos. E eu queria te dar um depoimento aqui. Lembra que semana passada você falou da respiração, daqui a pouco você vai falar de novo, mas da meditação? E que quando você foca na meditação, a dor diminui. Falei, eu não sei não, esse negócio está muito estranho. Deixa eu ver aqui. E eu estava, então, eu faço musculação, faço academia. E tem uma hora em que o meu personal trainer, ele faz alongamento e dói pra caramba. Eu falei, agora eu vou ver. Na primeira que é difícil, na dor você focar Eu vou testar isso aí. Eu vou testar esse negócio. É difícil você focar na respiração. Mas nos poucos segundos que eu consegui focar na respiração, a dor diminuiu.
né? Depois, se tiver tempo, vou contar uma coisa que eu lembrei mais para frente. Mas agora a gente precisa ir para a terceira, ou a segunda, a terceira, né? Terceira. E a terceira nobre verdade é a da cessação do sofrimento, Como né? é que acaba o sofrimento? Isso. Sem ser desencarnar, né, gente? E aí ele coloca assim, né? E todos esses textos estão dos pergaminhos Pali, né? Do Sutta Pitaka, né? E ele diz assim: o desaparecimento e cessação sem deixar vestígios daquele mesmo desejo, abrir mão, descartar, libertar-se, desapegar desse mesmo desejo. Então é isso, né? O sofrimento, como ele advém, né, desse apego, né, desse desejo pelas coisas materiais, né, as sensações da matéria. É claro, a cessação também vem do desapegar, né, de eu renunciar a essas O término Eu comentei agora há pouco, não é literalmente viver sem sofrimento, é ter uma compreensão da vida e da dimensão espiritual principalmente. Ou seja, colocar dar à matéria a sua devida importância. Você sabe que tem uma frase de Cris, né, que a gente falou semana passada também, que dá uma dimensão do que é esse desapego. Porque a gente precisa da matéria, a gente precisa das coisas, né? Não é, eu vou dar tudo, não tenho nada disso. Mas ele fala assim, o verdadeiro sábio é aquele que olha com a mesma emoção, com a mesma atenção, dando o mesmo apreço a um monte de barro e a um monte de ouro, né? Então, isso daí é um modo de desapegar, de estar no mundo estar no mundo sem ser do mundo, como Jesus disse, né? Eu uso tudo que eu tenho, mas não sofro por causa disso. Eu me ajeitei aqui porque temos que entrar no... Não, a gente vai. Tem mais uma nobre verdade. Sim. Que é o caminho, né? Que conduz à cessação desse sofrimento, né? Claro, se ele apontou um problema, agora ele também tem que colocar uma solução. Né? Tem que colocar a solução. Então aí que vem o nobre caminho óctuplo, né? Que hoje a gente vai detalhar melhor, que é composto. Tem o bloco da sabedoria, né? Que é o entendimento correto e o pensamento correto. E aí você tem o bloco da moralidade, né? Que não à toa muito similar à parte dos 10 mandamentos, né, que é a linguagem correta, a ação correta e o modo de vida correto, né? E aí o bloco da concentração, né, que é composto pelo esforço correto, a atenção plena correta e a concentração correta. O Vinícius já adiantou, mas é importante a gente frisar aqui. Primeiro que a cessação total do sofrimento, no limite, é auto-sacrificar. Sim. Né? A hora que você se auto-cristifica... É o nirvana, né? É o nirvana e tudo mais. Você não precisa encarnar obrigatoriamente, então cessa o sofrimento. E aquilo que o Vinícius falou, a lei moral, ela tem, o sentido dela está presente ao longo de milênios. Ela foi só o último formato que ela foi entregue, né? Tanto que o nosso a nossa mensagem de início fala, nem os indianos sabem de quanto ela data. Então a gente vai ver hoje como é muito similar, muito do caminho óctuplo, é muito similar aos 10 mandamentos, né? Sim. E essa similaridade, ela fica muito clara, né, a partir do 5º mandamento, né? Em que a gente tem já um código de conduta moral em sociedade, né? Que são o 5º, né? Honrarás pai e mãe. O 6º, não matarás. O 7º, não cometerás adultério. O 8º, não furtarás. O 9º, não darás falso testemunho. E o 10º, não desejarás o que é do teu próximo. Né? Deixa eu interromper para lembrar. Oswaldo Polidoro, no livro Evangelho Eterno, coloca a lei de Deus, os 10 mandamentos, como sendo o maior tratado sociológico que a humanidade possui. O nosso ouvinte já decorou isso, que Jorge fala isso. O ouvinte que quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, basta mandar para nosso WhatsApp com nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Tá sufocando aí? Tá. Quer água aí? Já tomei. Já tomou? Desculpa, então, Vinícius, te cortei. Cortamos. Mas o tratado sociológico, é bom você explicar o que é. O que significa ele? Os primeiros mandamentos é a nossa relação para com Deus, o princípio.
E os demais mandamentos é a nossa relação em sociedade. E por isso que Oswaldo Polidoro chama de tratado sociológico, mas a gente cortou, pode continuar. E esse código, né, esse tratado sociológico também está presente, né, no Caminho Óctuplo, principalmente no bloco da moralidade, né, que a gente vai começar aqui tratando da linguagem correta, que diz assim, né, no Sutta Pitaka: abster-se da linguagem mentirosa, da linguagem maliciosa, da linguagem grosseira e da linguagem frívola. A isto se chama linguagem correta. Né? Então, é muito parecido com não darás falso testemunho, né? dos 10 mandamentos. E ele é um pouquinho mais abrangente, né? Porque ele fala assim, não é só não mentir, né? Mas é ser delicado, respeitoso, respeitosa, não falar, e ainda não gastar tempo com bobagem, com aquilo que não interessa. Tá certo que a gente não vai levar a vida também a ferro e fogo, né? Sim. Vai contar uma piadinha. Eu vou ter que sair do ar. Você vai precisar sair do ar, né? Pode sair, a gente comanda aqui. A gente conta uma piadinha legal e gostosa. Eu tenho um amigo chamado Netinho. Eu dou risada com as piadas dele, mas assim, aquelas piadas bem bobinha. Não é isso, né, que se fala. Mas não é aquela grosseria, não é aquele falar ruim, aquele falar grosseiro até de sexualidade exacerbada. Sim. Você não ser, digamos assim, não menosprezar o verbo, né? Digamos assim. Olha, gostei. Como assim? Explica aí o que é menosprezar o verbo. Você dá a importância devida, né? Aquilo que você expressa no mundo, né? A sua fala, né? Que a sua fala não seja nem desviante, nem ofenda, né? Se puder divertir, eu acho bom. Se puder divertir, isso é bom. Sim. Mas vamos lá. Então, a seguir, a gente tem também a ação correta, né? Em que é dito assim: abster-se de destruir a vida, abster-se de tomar aquilo que não for dado, abster-se da conduta sexual imprópria. A isto se chama ação correta. Né? E aí, é claro, né, muito parecido com o não matarás, não cometerás adultério e não furtarás, né? E de fato, né, como eu comentei semana passada, né, no curso de meditação Vipassana, né, a gente proibido, né, vedado qualquer contato físico entre os participantes. Lá a gente observa o silêncio, né, então não viola a linguagem correta, e não se pode matar, né, nem pernilongos, nem um bichinho, e a dieta é vegetariana, né. Acho que seria uma delícia. Aqui, eu não sei se vocês vão lembrar quando o Milton esteve aqui, a gente fez uma alusão a isso. Lenira, você não ia conseguir. Todo mundo acha que eu não conseguiria ficar o dia todo sem falar. E eu fico, gente, tranquilo, tenho certeza. O mais difícil para mim seria, comentei, né? Seria ficar sem ler. Isso seria mais difícil do que falar, seria fazer isso daí, né? Agora, mas também é importante, não é só no retiro fazer isso, né, sim, Vinícius? Sim, fora do retiro, eu acho que ainda mais importante é o discernimento, né? Não precisa chegar ao extremo, né, sei lá, de vegetarianismo, ou observar tanto os mosquitos, assim, que às vezes é necessário limpar, né, os ambientes. Precisa. Então, é como Jesus disse, né, não filtrar mosquito para depois engolir um camelo, né? A gente preocupar com coisas pequenas, depois deixa passar coisas muito mais importantes, né? Então, o importante é sempre minimizar as faltas, né? Lembrando que Jesus coloca lá, como está em Mateus 15:11, que o que contamina o homem não é o que entra na boca, né? Mas o que sai, né? Então, às vezes, observar o verbo, né? Como a gente diz, né? Tomar cuidado com aquilo que a gente diz às pessoas é ainda mais importante do que se preocupar com os insetos ou com a dieta 100% vegetariana, né? Exatamente. Nós chegaremos a isso, nós chegaremos como humanidade evoluída a sermos vegetarianos, tudo mais. Mas realmente a palavra mata, né? Sabe? A palavra mata, a palavra desencaminha, a palavra provoca guerras, provoca homicídios, provoca ódios. Então,
a humanidade levou um tempo para adquirir a fala, né? Porque lá no comecinho a gente não falava. Então, que a fala seja edificante, né? Que ela seja proveitosa, que ela seja algo prazeroso e que possa espalhar harmonia, a concordância, o entendimento entre as pessoas. Porque eu vou ver se eu lembro, por toda palavra proferida responderás, né? Existe alguma coisa assim. Ou não sei se é em Jesus, onde é, mas por cada palavra proferida se responsabilizará. Então é muito importante, tá? E aí, como é que a gente continua? E aí a gente continua no bloco da moralidade ainda, né? No modo de vida correto, né? Que ele diz assim: aqui um nobre discípulo, tendo abandonado o modo de vida incorreta, obtém o seu sustento através do modo de vida correto. A isso se chama modo de vida correto. E aí ele coloca o que seria o incorreto, né? Que é negociar com armas, seres humanos, né? Claro, né? Carne, embriagantes e venenos, né? Então, aquilo que pode gerar sofrimento, né? Digamos assim. Então, e é interessante porque, veja bem, tirando o negociar com carne, porque tem a ver... sim. Tem a ver com não matar, né? Nem toda a vida é importante, que na nossa atual posição evolutiva no planeta, hoje não tem como muito. Mas eu lembro de um caso que a gente contou aqui, que está num dos livros do seu Oswaldo, que no processo de aprendizado e de evolução espiritual de um fazendeiro aqui encarnado, os espíritos recomendaram a ele que trocasse a produção da sua fazenda de corte para agricultura, né? Ele fez e tudo bem, mas tirando isso, o resto você vê, ó, seres humanos é traficar, né? E, mas tem tráfico, como não? Tem trabalho escravo até hoje. Vira e mexe, a polícia vai lá e tira, né? As bebidas alcoólicas, os venenos e as armas que matam o próximo, né? E a gente, então, só quer lembrar você que nós temos vários caminhos para você chegar a ter informação. Se você, vou ver se eu lembro, Jorge não está aqui. Você quiser receber o Evangelho Eterno, peça pelo WhatsApp 996... não vou lembrar. 99608. Eu vou procurar 4846. aqui. Para mim está em algum lugar, eu já vou achar. No intervalo eu acho. Não vou lembrar, gente, não guardo. Mas você pode pedir pelo WhatsApp, que daqui a pouquinho a gente dá. Deixa eu ver, acho que se eu escrever 4846 aqui. Como que é? 996084846. Então, 996084846. Então, você pede o Evangelho Eterno e recebe gratuitamente aí na sua casa. E no portal Conhecer para Transformar, você baixa toda a obra de Oswaldo Polidoro. Já a gente vai ter outras obras também. Mas no portal do Instituto Divinista tem outras obras para você divulgar também, baixar e divulgar. Você pode baixar o Evangelho Eterno, o Mensageiro de Caçapa e outros livros. E nas nossas mídias Informes Divinos, TikTok, Instagram e YouTube e faltou um que eu não lembro, Facebook, tem lá o link para baixar o Evangelho Eterno, tá bom? Mas aí esse modo de vida correto é aquele tratado sociológico que o Jorge disse, como é que eu me comunico com o próximo e como é que eu me comporto com o próximo. Mas ele também traz algumas regras de comportamento íntimo, né? Sim, acho que esse é talvez o grande diferencial, né, ou particularidade do caminho óctuplo, né, que ele também disciplina nosso estado interno, né, o nosso mundo interior. Então, tem o bloco do Samadhi, né, que é a concentração, ou domínio, né, da própria mente, e aqui que a meditação tem um papel especial, né, como ferramenta, e exatamente isso, né, no curso lá de meditação de 10 dias do Vipassana, os primeiros 3 dias são dedicados a desenvolver, né, essa concentração, né, essa atenção. Então, a gente começa com uma técnica em que você apenas observa, né, a respiração, né, que é algo muito sutil, que geralmente a gente não dá tanta importância, né, não presta tanta atenção. Então, prestar atenção na respiração é um modo de afinar, né, a sua capacidade de atenção. Né?
E aí, claro, não é complicado, é simples, mas ao mesmo tempo é difícil, exige esforço. Esforço, né? A repetição leva à perfeição. A gente volta já, nosso primeiro bloco terminou. A gente conta com você no segundo bloco, a gente volta já, tá bom?